Excelente. Já bem-vinda, então, professora Caroline, agora a sua apresentação. Está tudo certo? Muito Tivemos obrigada, Marcos. um pequeno contratempo, mas no final deu tudo certo, tá? Tá certo, então. Vamos iniciar a nossa fala. Então, essa palestra era para ser a que iria abrir o Talk Science, né? Mas, infelizmente, por problemas técnicos, nós vamos falar ela por último. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a fisiopatologia da lesão da medula espinal. Desde a criação da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, a chamada CIF, os profissionais de saúde começaram a reconhecer profundamente a interação entre os problemas de saúde que uma pessoa com lesão medular pode enfrentar ao longo da vida. De acordo com a Classificação Internacional de Funcionalidade, os indivíduos com lesão medular, eles podem enfrentar problemas na estrutura e função corporal, como bem-estar emocional, problemas em caminhar, problemas relacionados à integridade do tecido. Eles também podem apresentar limitações em suas atividades cotidianas, em suas tarefas, como, por exemplo, mobilidade em cadeira de rodas, e ainda ficarem restrito à sua participação, tanto na comunidade onde eles vivem, como também no seu ambiente de trabalho. Além disso, eles podem ter restrições quanto ao seu próprio autogerenciamento em relação à sua própria condição de saúde. Desse modo, o conceito de lesão medular espinal, daqui para frente, então, abreviada como LME, ele acaba sendo associado a vários termos bastante significativos, como morbidade, incapacidade continuada, dependência, estresse psicológico, além da lesão medular ser uma condição clínica onerosa para o paciente que a possui, bem como para os sistemas públicos e particulares, né, privados de saúde. As consequências da lesão medular espinal dependem do nível e gravidade da lesão. Contudo, os facilitadores e barreiras no ambiente, bem como as características pessoais, faz com que, por exemplo, dois indivíduos que tenham uma condição de lesão medular muito similar, como uma tetraplegia incompleta no estágio crônico, terem funcionalidades diferentes. A lesão medular, ela decorre de um impacto causado por uma força mecânica nas regiões da coluna vertebral, levando a um dano medular, a um dano na medula espinal e alterações na condução motora, que são informações que partem do encéfalo em direção à periferia e também alterações sensoriais que partem da periferia em direção ao encéfalo. Esse dano súbito na medula espinal, ele pode gerar contusão, uma compressão da medula espinal ou uma laceração, todos didaticamente reconhecidos como mecanismo primário da lesão medular. É importante salientar que a causa da lesão medular traumática no Brasil, né, a causa desse dano mecânico primário em geral, por meio de acidentes de trânsito, né, acidentes automobilísticos, mergulho em água rasa, queda e lesões por armas de fogo. Resguardando as especificidades do trauma, a partir do momento que há o trauma mecânico imediato, há um impacto mecânico na medula espinal, começa então o processo de edema na medula espinal, dando início então marcando então o início do processo de dano tecidual. A partir da formação do edema, ocorre a hemorragia, que vai causar necrose tecidual. Essa hemorragia, sendo constante e ininterrupta, vai causar hipóxia e isquemia, levando então à morte de células gliais e neurônios,
e minutos após esse trauma, começa então a transcrição gênica para inúmeras citocinas pró-inflamatórias, marcando então a resposta inflamatória, o início da resposta inflamatória local na medula espinal. O período do trauma até as 2 primeiras horas após lesão é denominado estágio imediato da lesão. A evolução do processo biológico que ocorre que ocorre no estágio imediato é chamado de lesão endógena secundária, caracterizada, então, por um robusto processo inflamatório que é responsável majoritariamente pelos efeitos deletérios da lesão medular observadas na prática clínica. A lesão endógena secundária, ela é dividida em 3 estágios: o estágio agudo, subagudo e crônico. No estágio agudo, tanto essa hemorragia, que ela era contida na substância cinzenta, ela passa a invadir a substância branca, fazendo com que neurônios, mais especificamente micróglias reativas, comecem a liberar inúmeras citocinas pró-inflamatórias, como o TNF-alfa, interleucina 1-beta, interleucina 6 e interferon gama. As micróglias reativas, elas também acionam, atraem as células do nosso sistema imune inato, como os neutrófilos, monócitos e linfócitos, marcando, então, o início da inflamação sistêmica. Logo, os indivíduos com lesão medular, eles apresentam, além de uma inflamação local, uma inflamação, uma sensibilização de todo o seu sistema imune. Devido ao ambiente hostil do estágio agudo, muitos oligodendrócitos, eles acabam morrendo, fazendo então com que os neurônios entrem num processo de desmielinização. Além da desmielinização, os astrócitos, que são células residentes do sistema nervoso central, eles começam a se sensibilizar, tornam-se reativos e migram em direção ao local onde ocorreu o impacto, para formar a cicatriz astroglial. A cicatriz astroglial, ela tem um papel dual, ela tem um papel duplo dentro do processo de fisiopatologia da lesão, porque, num primeiro momento, essa cicatriz astroglial, ela vai conter o processo inflamatório no local, impedindo, então, que a neuroinflamação se expanda por toda a medula. No segundo momento, juntamente com os oligodendrócitos ainda vivos, né, remanescentes, a cicatriz astroglial começa a liberar algumas proteínas inibitórias, como sulfato de condroitina proteoglicano, glicoproteína associada à mielina, NOGO-A, que vão, por conta, impedir a regeneração dos neurônios, né, desses neurônios que estão aqui ainda viáveis na medula espinal. Então, nesse caso, para alguns autores, a cicatriz astroglial é uma barreira física e uma barreira química para a regeneração de novos, né, dos neurônios que estão ali presentes. Nesse contexto, nós temos, então, a morte de células neuronais e de células gliais, bem como a inflamação e a capacidade limitada de regeneração dos neurônios, como os principais causadores dos efeitos deletérios da lesão medular. É bastante conhecido que a lesão medular, ela causa problemas motores, sensoriais e autonômicos abaixo do nível da lesão.
Quando há uma lesão na região cervical, o indivíduo com lesão medular é classificado, então, como tetraplégico, ou seja, a grosso modo, os 4 membros são comprometidos. Já as lesões que ocorrem na região torácica para baixo, os indivíduos têm a classificação de paraplégico, ou seja, eles podem ter o tronco comprometido e ou os membros inferiores. Segundo a EIJA, que é a classificação padronizada da lesão medular, a tetraplegia e a paraplegia ainda podem ser classificadas como completa quando há ausência de sensações ou movimentos abaixo do nível da lesão e incompleta quando há uma perda parcial da sensação e movimento abaixo do nível da lesão. Talvez o que seja mais curioso e tenha que seja uma maior novidade, são as implicações da lesão medular em regiões encefálicas, né? Ou seja, acima da lesão, lá no encéfalo. Então, há estudos mostrando que indivíduos com lesão medular apresentam uma alteração, uma reorganização no córtex sensório-motor, que é muito relacionado ao local da lesão, que é a lesão no trato córtico-espinal, né, quando o indivíduo, então, tem a lesão medular. Só que além do córtex sensório-motor ligado diretamente ao local da lesão ter alterações, estudos têm mostrado que outras regiões do encéfalo também são alteradas, como, por exemplo, o cerebelo, o córtex pré-frontal, o córtex temporal e o giro cingulado. Estudos têm mostrado, esse publicado em 2011, que o diâmetro da medula espinal cervical de indivíduos com lesão medular sofrem atrofia, né? A medula espinal cervical sofre atrofia, diminuindo o seu diâmetro, a sua área de secção transversa, em cerca de 30% quando comparado aos indivíduos controle, ou seja, os indivíduos saudáveis. Essa atrofia na medula espinal, ela tem sido relacionada com a perda de substância branca nas regiões das pirâmides bulbares, no pedúnculo cerebelar, e também redução da substância cinzenta cortical, além da diminuição da espessura do córtex somatosensorial e do córtex motor primário em indivíduos com lesão medular. Além disso, outros estudos até mais antigos têm mostrado que indivíduos com lesão medular completa, paraplégicos completos, apresentam uma redução do número de neurônios componentes do trato córtico-espinal e trato córtico-pontino, que são tratos motores, ao longo do tempo. Tá? Então, estudos têm mostrado que quando comparado aos indivíduos saudáveis, os indivíduos com lesão medular apresentam uma drástica redução dos tratos córtico-espinais em várias áreas por onde esse trato ele atravessa, como, por exemplo, na ponte, no pedúnculo cerebelar, na cápsula interna, na coroa radiata e também no córtex motor primário e no somato sensorial primário. Além dessas alterações no trato córtico-espinal que impactam diretamente na capacidade de adquirir movimento após a lesão medular, esse mesmo estudo mostrou que os indivíduos com lesão medular completa, eles apresentam uma redução da massa cinzenta próxima, né, na região do cerebelo, tá? Na região superior do cerebelo. E eles atribuem a essa perda de massa cinzenta a perda de fibras, realmente a perda de fibras neuronais. Isso mostra, então, ou isso pode justificar, pelo menos em parte, a dificuldade que os indivíduos têm tanto de restaurar a função motora, como também de automatizar essas funções. Esse mesmo estudo de 2009, ele mostrou que, além
das mudanças relacionadas às vias motoras, havia também alterações em regiões que estão relacionadas principalmente ao comportamento emocional. Essas alterações, elas ocorreram principalmente uma redução da substância cinzenta na região temporal, na região do córtex pré-frontal e no córtex cingulado anterior. Todas, então, que participam do processamento emocional dos indivíduos. Além disso, por esse mecanismo de anisotropia fracional, a partir das ressonâncias magnéticas, pôde-se observar que essas regiões podem ter perdido a mielinização ou realmente ter sofrido perda de neurônios. Não é novidade, né, que os indivíduos com lesão medular apresentam vários distúrbios psiquiátricos, como, por exemplo, demência, desordem do sono, transtorno de estresse pós-traumático, depressão e ansiedade. Destes, gente, 60% praticamente dos indivíduos com lesão medular podem vir a desenvolver a depressão. A partir dessas imagens de ressonância magnética, não é possível saber a causa dessas alterações morfológicas. Contudo, um estudo recente no nosso laboratório mostrou que a depressão em animais com lesão medular pode estar associada à inflamação sistêmica. Então, nós observamos, a partir de 2 comportamentos animais em ratas submetidas à lesão medular por compressão, que esses animais, eles apresentaram durante todo o período de avaliação uma redução do tempo de contato com outros animais da mesma espécie, indicando então um comportamento de isolamento social. Além disso, os animais com lesão medular, eles também por todo o tempo apresentaram uma redução do consumo de sacarose, que é água com açúcar, altamente palatável para os animais, e eles ingeriram menos essa quantidade de água com açúcar, indicando então um comportamento de anedonia. Então, tanto o isolamento social quanto a anedonia, ela foi relacionada, foi associada com um pico de citocinas pró-inflamatórias sistêmicas lá no sangue desses animais. Então, houve aumento do TNF-alfa, interleucina 1 beta, interferon gama e interleucina 6. Bom, então, a partir desses dados, nós não podemos negligenciar que a incapacidade física promovida pela lesão medular, ela vem fortemente associada com os problemas emocionais. Para as pessoas com lesão medular, o tratamento da depressão vem ocorrendo por meio de fármacos já bem estabelecidos na literatura, como os inibidores da recaptação de serotonina. Contudo, esses medicamentos, eles ainda não são sucesso completo para o tratamento dessas comorbidades psiquiátricas, né, que ocorrem, psicológicas que ocorrem no indivíduo com lesão medular. Então, a refratariedade ao tratamento farmacológico acaba deixando a bola quicando para a gente, né? Será que a gente realmente conhece os mecanismos neurobiológicos envolvidos nos problemas emocionais das pessoas com lesão medular? Então, fica aí essa pergunta. Talvez esses mecanismos neurobiológicos, eles estejam relacionados, como foi visto em modelos animais, ao próprio processo inflamatório decorrente do trauma. Um recente estudo mostrou, né, publicado agora em 2020, que quando os indivíduos com lesão medular são submetidos às terapias de reabilitação, tanto fisioterapia como terapia ocupacional, há uma redução dos riscos destes desenvolver desordens psiquiátricas. E mais do que isso, quanto maior é a intensidade de reabilitação, menor é o risco desses indivíduos desenvolver desordens psiquiátricas.
Bom, a reabilitação é apenas uma das estratégias terapêuticas elencadas para conter o dano, né, o processo inflamatório, o processo de lesão endógena secundária decorrente da lesão medular, né? Contudo, alguns autores, como Griffin e Bradick em 2020, eles acabaram suscitando todas as estratégias terapêuticas nos chamados 7 R's, né? Onde o primeiro R é a reabilitação, onde através do, né, como nós vimos, o professor Andrei falou um pouquinho, o professor Josemar também, a reabilitação envolve a atividade, a plasticidade do sistema nervoso central, principalmente. O segundo R relaciona-se à redução, principalmente redução do processo inflamatório, que com certeza, né, com as pesquisas aí mostrando a redução do processo inflamatório é um alvo terapêutico. Atualmente nós temos a metilprednisolona, que é um anti-inflamatório, que é aceito, né, como tratamento imediato da lesão medular. Talvez a inflamação também possa vir a ser um alvo, né, para o tratamento de comorbidades psicológicas, como a depressão. O terceiro R está relacionado ao replacement, que é a substituição pelo uso de células-tronco, como bem apresentado pela professora Andréia. Então, hoje em dia, todo mundo é de conhecimento que os pacientes com lesão medular tentam, né, os modelos animais tentam fazer com que essas células, o uso de células-tronco, seja uma estratégia de reabilitação. Removal está relacionado à remoção de proteínas inibitórias, como o sulfato de condroitina proteoglicanos, que inibe a regeneração dos neurônios. O quinto R relaciona-se à regeneração, utilizando, então, até na prática clínica, inibidores da morte celular. O resupply, ele está relacionado com fornecimento de neurotrofinas, favorecendo essas neurotrofinas como o BDNF, a neurotrofina 3, que favorecem, dão condições para aquele ambiente de lesão ele se torne viável para os neurônios, e a remilenização, que está relacionada também com a terapia celular, principalmente com a cultura de oligodendrócitos ou de progenitores de oligodendrócitos. Eu agradeço a atenção de todos e muito obrigada. Professora Caroline, muito obrigado pela excelente apresentação. Eu peço também que os outros professores estejam online nesse momento. Professor André e professor Andrei. Olá, voltei. Sim, estou tentando aqui. Estou com uma dificuldade de conectar minha câmera. Ok. Professores, muito obrigado pelas excelentes palestras. Ficou muito bem explanado e muito bem interligado as três apresentações, né? E eu diria mais, né? Ficou muito bem alinhado com a palestra inicial do professor Josemar, né? Eu consegui ver perfeitamente a linha do tempo apresentado pelo professor Josemar durante as palestras de vocês, né? Eu gostaria de até contribuir para a discussão agora. E, na verdade, ficou bem claro até na apresentação do professor Josemar a questão que, além de todas essas tecnologias e avanços biológicos que a gente vem tendo ao longo da história, né, houve-se um avanço muito importante em termos do manejo do paciente, né, tanto na fase aguda, né, como também no manejo tardio, né? O quão importante é, então, a atenção em todas essas fases, né? Porque, na verdade,
algum prejuízo em uma dessas fases vai acarretar, então, em sequelas e dificuldades para qualquer uma das terapias que venha abordar no futuro, né, questões biológicas, né, quer dizer, eu preciso ter um paciente com poucas sequelas, né, desde sequelas, assim, relacionadas à fase aguda de lesões de pele, deformidades, né, problemas respiratórios que possam ter nessa fase aguda, né, para que então eu tenha um melhor sucesso no manejo posterior em qualquer uma das terapias que foram citadas. E de nenhuma forma eu consigo enxergar isso como uma terapia sendo excludente à outra, mas tudo isso muito bem, digamos, arquitetado, né? Cada uma digamos assim, com foco potencial na reabilitação do paciente, né? E eu queria só deixar uma pergunta que está relacionada assim, a gente viu as sequelas não só na questão medular, né, e na questão periférica, na questão das estruturas esqueléticas, né, hipotrofia, questão sensorial, né, mas também as questões como a professora Caroline colocou agora, que são mudanças encefálicas, né. Vocês leram algo nesse sentido que talvez terapias, porque esse paciente ele tem obviamente uma vivência prévia de tudo que ele fazia antes, né? Ou seja, ele tem uma memória, né, do que era antes, né, mesmo que ele não tenha um input sensorial com essa nova condição. Mas existe os estudos mostram alguma coisa em relação, por exemplo, a terapias que até são bem acessíveis, como imagética, como realidade virtual, que possa manter, então, essa integridade encefálica e isso contribuir para uma melhor reabilitação ao longo, assim, de todas as fases da reabilitação? Não sei se vocês entenderam a pergunta. Sim. Marcos, hoje em dia a realidade virtual ela tem sido bastante utilizada, empregada, né, para processo de reabilitação de pacientes com lesão medular. Mas o que eu tenho maior conhecimento, até saiu um artigo bem recente, foi sobre o uso de uma das terapias, que é o treinamento locomotor em esteira com suporte parcial de peso, que é uma das estratégias de reabilitação mais utilizadas, né, no paciente com lesão medular hoje em dia. Então, esses estudos mostraram que pacientes que realizam o treinamento locomotor em esteira, eles têm uma melhora, sim, ou uma melhora ou uma preservação das conexões encefálicas. Então, principalmente em indivíduos que têm lesão medular do tipo incompleta, né? Então, é muito mais satisfatório a repercussão do treinamento locomotor nessas áreas encefálicas, principalmente no córtex no córtex sensório-motor, né, em função da preservação do trato córtico-espinal. É muito mais evidente essa terapia para o aprimoramento dessas vias. Além disso, o que eu também li é que a própria atividade, né, a própria, por exemplo, manipulação de pacientes com tetraplegia, manipulação de forma de preensão, já faz com que essas áreas se tornem ativadas, né, no encéfalo, então, fortalecendo bem o nosso papel quanto fisioterapeuta nesse processo de reabilitação. Muito obrigado, professora, pela explicação. Eu não sei se o professor Andrei gostaria de fazer alguma colocação. Não, porque eu não sei dizer. É uma boa pergunta, mas eu não saberia abordar. Nesse sentido também, foi o mesmo questionamento muito parecido pelo professor Adair, que deixou aqui, né? Quando penso em robótica e neurociência, já me vem em mente a inteligência artificial. Pensando na prática clínica, como posso implementar isso na assistência de reabilitação? Posso comentar? Claro, claro. Pois como eu disse, eu não tenho experiência, não sou terapeuta, né, não tenho experiência com a parte clínica, mas eu entendo que toda aquela abordagem que eu comentei de comunicação
da máquina com o cérebro envolve inteligência artificial, né? Então, por exemplo, imagina, você pega lá a atividade do sistema nervoso central, seja lá no encéfalo, seja na medula, e quer transformar isso em sinais para controlar, por exemplo, uma perna ou um braço. No meio do caminho, você pode colocar uma inteligência artificial para otimizar isso. Então, ela leva em consideração, digamos, a atividade do seu músculo, um pouco da atividade dos neurônios que você está registrando, e ele entende que aquele padrão é porque a pessoa quer fazer tal coisa, ou tal coisa. Então, de certa maneira, a parte computacional de máquinas, elas têm embutidos nelas, nessa tecnologia, a inteligência artificial, e é um dos pontos que vem tendo que evoluir ao longo dos anos, né? Então, essa área tem muita engenharia, tem muito. Você vai lá nesses congressos, conhecer esses trabalhos, geralmente quem está prestando trabalho é até um engenheiro elétrico. Então, a comunicação cérebro-máquina depende bastante de inteligência artificial para otimizar a comunicação, já que a gente não sabe falar a língua exatamente, né? Eu posso só complementar um pouquinho a fala do professor Andrei, não sei se vem ao encontro do que o professor Adair questionou, mas esse avanço, né, principalmente no exoesqueleto, na interface cérebro-máquina, ela tem um potencial, acredito eu, né, pelo que eu venho lendo, um potencial de melhora por causa principalmente da capacidade do indivíduo ter a sensação, né, e quando a gente consegue, quando o indivíduo ele tem essa sensação do meio externo, isso favorece também as conexões corticais, favorecendo, então, esse processo, né, aquisição de novas habilidades. Então, acho que um dos avanços dessas interfaces cérebro-máquina, elas permeiam nesse contexto, né, no processo de reabilitação. Marcos, me permite? Claro, professor. Na realidade, aquela pergunta, ela, só para deixar claro, ela foi feita pela plateia, tá? Eles mandaram pra gente no site, não sou eu, é um anônimo que fez a pergunta e eu não quero levar o louro por isso, tá? Certo. Mas veja só, vou provocar vocês agora. Carol, o teu último slide, ele foi fantástico, ele tá bem dentro da proposta do nosso evento, né? Os 7 R's da lesão medular lá, né? E veja só, a gente como tem essa função de professor, normalmente a gente procura colocar os eventos de uma forma didática, né? E muitas vezes a gente numera fase 1, fase 2 e assim sucessivamente, né? Mas quando nós falamos de uma patologia ou de uma lesão, muitas vezes esse evento eles ocorrem de forma conjuntas, né? Por mais que exista uma organização e a gente entenda o papel que cada um dos eventos tem na evolução ou tipo assim, na retomada ou no processo de recuperação daquela determinada lesão, mas as coisas elas não são tão bonitas do ponto de vista teórico e didático, né? Você tem fatores que, teoricamente, numa forma didática, você coloca numa fase posterior, mas que está ocorrendo no início. E, muitas vezes, a grande dificuldade que a gente tem, muitas vezes, de fazer essa transposição para a clínica está justamente nessa conexão de entendimento desses eventos. Porque a gente, quando faz a pesquisa pré-clínica, a gente está focado no evento e a gente só está vendo aquilo ali, não consegue ver todas as integridades ou todos os fatores que estão ancorando aquele evento, e daí a gente fica tendo respostas pinceladas, né, que a gente não consegue muitas vezes fazer as conexões devidas. E isso daí prejudica muitas vezes a evolução, porque a gente vai indo por etapas, né, a gente não consegue ter uma visão, como sempre brinco, né, além do alcance, ver toda a dinâmica desse processo, né. E dentro disso, porque se a gente pegar o que o Josemar falou lá, do que Aristóteles colocou, a gente ainda continua tentando responder a pergunta do Aristóteles, que efetivamente é a cura. Por mais que nós saibamos que dificilmente, talvez, pelo menos por agora, a gente possa ter a cura, mas a gente vai ter sim aquele primeiro R que você fala, a reabilitação, que essa reabilitação vai dar uma condição vivencial para o indivíduo muito melhor, que é a capacidade da adaptação dele às diferentes dificuldades em função
do novo estado que ele vai se encontrar, de perda de movimentação de perna, de perda de movimentação de braço e assim sucessivamente. Então, eu queria que de repente vocês sinalizassem como que seria essa interlocução, porque foi falado de um processo mais profundo, que é a interação homem-máquina, né? Que essa interação homem-máquina vai depender de tudo que você falou, porque você até pode ter aquilo ali, mas se você não tiver uma base ou algum insight inicial neurobiológico, talvez essa comunicação seja difícil. E trazer um exemplo mais notório e atual é a nossa atleta Laís Souza, né? Que vem ao encontro do que foi falado aí e principalmente do foco do Josemar, né? Ou seja, ela teve uma recuperação em função da situação dela e essa recuperação foi devido a ter múltiplos processos, múltiplas ação visando um processo de recuperação, de reabilitação. Não foi um único evento, uma única atividade. O Josemar deu vários eventos ali de procedimentos que pode fazer, tanto passivo quanto ativo, e aí é uma coisa interessante que a gente precisa discutir, né? Ou seja, já que a gente está nesse viés de estar falando procedimentos físicos ou químicos ou neurobiológicos que venha no sentido de fazer essa recuperação. Então, o que vocês podem falar para a gente estar encerrando esse evento agora? Assim, Boa, Adair, desculpe eu me intrometer, mas eu queria só acrescentar uma coisinha em cima do que você falou. Soraya. Perfeito. Que essa discussão a gente tem levado há muito tempo. O que vocês diriam para nós que estamos cuidando das pessoas e que a gente sabe que o processo de reabilitação, quanto mais precoce ele for, maior é a possibilidade. O que vocês diriam para a gente que a pesquisa que vocês fazem vai acabar auxiliando as pessoas que a gente está cuidando? Só acrescentar isso, assim, para a gente tentar fazer essa conexão. Porque nós, sem vocês, não somos ninguém. Mas a gente precisa saber qual é a conexão do trabalho que vocês fazem com o que a gente faz. É isso. Obrigada, gente. Desculpa intrometer. Não. Eu acho que eu posso começar a falar. Eu recentemente defendi meu doutorado, né, justamente estudando um pouco da outra face. Eu sou fisioterapeuta, mas falando um pouco da outra face que permeia, né, a condição de vida desses indivíduos com lesão medular, que seria a depressão e a ansiedade. Eu acredito, como eu falei mesmo na minha fala, que, embora existam as abordagens terapêuticas para o tratamento da depressão, né, e que esses indivíduos eles façam o tratamento convencional, a minha pesquisa ela acabou mostrando que outros mecanismos neurobiológicos estão envolvidos com esse processo, né, essas desordens psicológicas, né, e talvez isso seja uma ponte para que novas pesquisas surjam para tentar investigar, então, ou postular algum tipo de tratamento voltado mais para o processo inflamatório. Então, acho que o impacto da nossa pesquisa em modelos animais, ele justamente vai tentar aproximar o que acontece com a prática, né, com o que a gente vê na prática e tentar, então, elucidar o que pode ser melhorado no contexto do processo, de todo o processo de reabilitação, vamos dizer assim, né? Então, atualmente eu não estou trabalhando mais com animais, eu estou trabalhando com humanos com lesão medular, a gente vem estudando, mudou um pouquinho a perspectiva, mas eu acredito que se a gente não estabelecer, se a gente não conhecer o que realmente acontece, e talvez isso só seja possível investigando realmente os modelos animais, por isso existem tantos modelos animais para tentar mimetizar as várias faces da lesão medular encontrada no humano. Então, eu acho que nesse sentido, a pesquisa básica ela se torna importante para isso, para auxiliar nesse processo de desvendar. Parece que é algo simples, porque depressão acontece com toda
né, com a população, né, boa parte da população pode ser acometida com a depressão, mas talvez são os mecanismos neurobiológicos que são diferentes nessas condições de saúde já pré-estabelecidas. Eu não sei se eu respondi a professora Soraya. Andrei, quer comentar alguma coisa? Claro, comentar brevemente aqui, não posso perder essa oportunidade. De forma breve, como eu disse, eu não tenho experiência na parte clínica, mas posso afirmar categoricamente que qualquer abordagem terapêutica depende de estudos da aplicabilidade, que por sua vez vai sempre depender de estudos de ciência básica. Então, por exemplo, nesse contexto, qualquer movimento que o seu corpo gere, absolutamente qualquer movimento que o corpo gere, depende de circuitos sensórios motores. E a gente só vai conseguir procurar maneiras de restabelecer o movimento se a gente entender os circuitos sensórios motores. A gente tem que saber como eles são normalmente. E a gente ainda está longe disso. A gente tem muito que ainda aprender sobre organização e função desses circuitos na medula, no encéfalo. Isso vale para processamento de emoção, processamento de movimento. Então, por exemplo, vamos colocar um eletrodo para controlar um braço mecânico. Aonde você vai colocar esse eletrodo? Quantos eletrodos você vai colocar? Você vai registrar o quê? Você vai fazer o quê com esse sinal? E por aí vai. Então, assim, é absolutamente fundamental para a abordagem terapêutica lá no final que você tenha ciência básica aqui no início e muito ainda por cima. Então, esse é um excelente exemplo. Interface cérebro-máquina é um excelente exemplo do porquê a gente tem que estudar a neurobiologia básica de controle de movimento ou o que quer que seja, né? Processamento de emoção e por aí vai. Professora Daí, só complementando também em relação à tua fala, eu acho que tu até já contemplou a tua pergunta meio fala, que seria por isso que os tratamentos multimodais hoje são os que mais têm mostrado eficácia, né, no tratamento, na reabilitação dos indivíduos com lesão medular, justamente por ser uma lesão com tantas possibilidades, né, de fatos, de acontecimentos ali na lesão endógena secundária. Então, hoje, todos os tratamentos têm um objetivo único, que é conter essa lesão endógena secundária, porque parece que ela é a que mais influencia na limitação motora, mas essas terapias elas podem ser aplicadas de formas combinadas para que esse resultado seja mais satisfatório. Com certeza, assim, eu acho que a fala de vocês, parabenizo todos vocês, assim, tanto a professora Andréia, que está com problema no sistema, que vem falando sobre essa linha de células, a terapia celular, que ela está bastante em voga, não só para lesão medular, mas para outros tipos de doenças que acometem o ser humano. A Carol, pela brilhante palestra em relação aos processos patológicos e a interligação desses mecanismos, não só com o processo de reabilitação, mas com as mudanças que ocorrem no indivíduo com lesão medular, ao Andrei também, ao Marcos pela condução. E a pergunta da professora Soraya é uma pergunta fantástica, né? E justamente essa pergunta que motivou a gente para esse primeiro webinar, né? Ou seja, e ela já começou já na abertura, já provocando, ou seja, a gente precisa realmente fazer essa interlocução, essa transdisciplinaridade, essa interdisciplinaridade, esse transprofissionalismo, porque é só assim que a gente vai conseguir entender um pouco dessas facetas, né, que está envolvido em todas essas fases que foi falado. O professor Josemar, ele falou muito bem, ou seja, hoje ele mostrou um gráfico fantástico lá da recuperação, né? Nós saímos de uma queda de 10% de lesão completa para lesão incompleta, que isso traduz em movimento, traduz em resposta biológica, e ele associou, de fato, às intervenções iniciais, né? Que as intervenções iniciais são fundamentais para o processo de reparo, que o objetivo é ter um reparo de 100%, mas que isso não ocorra, e, consequentemente, qualquer melhora que você tem ali, você vai, tipo assim, refletir diretamente em todo o componente do indivíduo, não só funcional, mas principalmente emocional, que é um dos fatores que hoje a gente vê que ele, quando está em desequilíbrio, ele é muito drástico para a função, né? Essa emocionalidade ela não está muito bem, consequentemente nós temos prejuízo também para a função e na reabilitação, né? Então acho que isso é
fantástico, e eu só tenho a agradecer a vocês por essa fala. Acho que não teve mais nenhuma pergunta da plateia, né? Mas a gente espera que a gente tenha cumprido a nossa missão nesse primeiro momento aí, na primeira etapa desse webinar, né? E deixar claro isso, né? A gente tem que continuar tentando fazer as coisas da melhor forma possível e ter esse norte, né? Que é só a gente tentando ver esse mosaico completo que a gente vai conseguir ligar os pontos e ter uma compreensão melhor. E quando nós temos essa compreensão melhor, nós conseguimos transportar isso para o final, para a etapa final, que é para a sociedade, para o paciente, uma repercussão melhor, né? Claro que existem outros paradigmas que vai ser discutido à tarde também, que é acessibilidade, condição, existe todo um movimento de saúde mesmo para esses fins, então a gente precisa, acho que aqui é uma mensagem bem legal, que a gente precisa estar ligado, por mais que existam as dificuldades, e ter o foco, né? O foco primordial, né? Então, só quero agradecer vocês. Eu acho que agora, não sei se a nossa mestre entra em ação, a Milena, mas a gente vai ter um break para o almoço. A gente está, até não estamos muito atrasados, não, em função das dificuldades que a gente teve em relação ao sistema, né, da internet, mas aí eu acho que a Milena vai dar as informações seguintes, tá? E muito obrigado, agradeço mais uma vez ao professor Josemar pela brilhante fala, à professora Andréia, à professora Caroline e ao professor Andrei e ao Marcos pela moderação, não sei, e passo a palavra para vocês. Muito obrigado. Eu vou ler apenas o último comentário que uma seguidora mandou agora, então eu vou ler para vocês. Ela falou assim: estou feliz de ver a bancada clínica e a prática sendo colocada no contexto da reabilitação. Minhas esperanças aumentam com o futuro da especialidade. Neurociências é a conexão, o ramo neural que envolve o processo de reabilitação. Fiquei bem feliz com esse comentário. É exatamente esse espírito que a gente tem com o nosso evento, então a gente alcançou nossa meta, né, que a reabilitação é feita de metas, então alcançamos essa, e a reabilitação é um eterno tentar, tentar e tentar, então por isso que nós também temos dificuldades, né. Os informes, agora à tarde nós retornamos às 14 horas, com a primeira palestra da professora Maria Manuela, de Portugal. Ela vai conversar com a gente sobre enfrentamento da reabilitação, né, falar